Oi a todos do canal Segredos Dark, eu sou a Jaque, tenho 37 anos e vou contar a minha história. O que eu vou contar para vocês aqui hoje, eu posso garantir que é uma das piores experiências que eu já vivi na minha vida. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Tudo o que eu queria é que tudo isso fosse apenas uma história inventada, uma mentira, um pesadelo. Mas, infelizmente, aconteceu comigo. É a minha história e eu não tenho como apagar esse terrível episódio da minha vida, infelizmente. Pois bem, eu me casei quando eu tinha 20 anos de idade, na verdade quase 20 anos. O meu marido na época, ele tinha 21. Quando nos casamos, o meu marido, ele acabou ficando desempregado. Não tínhamos condições alguma de pagar um aluguel, por exemplo. Eu era tipo uma professora e eu dava banca para alguns alunos, mas eu não tinha um salário certo todo mês. O que aconteceu com tudo isso foi que a minha mãe me fez uma sugestão de nós ficarmos na casa dela até que a nossa situação se ajeitasse. A minha mãe era viúva, eu ainda tinha o meu quarto lá na casa dela, e a casa dela sempre foi uma casa bem grande, bem arrumada, bem confortável, e como nós estávamos precisando, eu não vi o porquê não aceitar. O meu marido, ele sempre se deu muito bem com a minha mãe, então ele achou a ideia maravilhosa também, mas ele disse assim: amor, nós vamos, mas é algo momentâneo, super temporário. Com fé em Deus, eu não vou parar até conseguir um emprego, e um emprego bom. Eu não quero ficar morando e dependendo da sua mãe, não, tá bom? Eu fiquei muito feliz, porque eu entendi que o meu marido não era um encostado que queria se aproveitar, sabe? Pelo contrário, ele demonstrava que ele queria algo melhor pra gente, pra nossa família, pra gente construir a nossa família. E eu concordei com ele e nós fomos morar com a minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi uma coroa daquelas bem estilo jovem, bem jovenzona. Ela me teve quando ela ainda tinha 18 anos de idade. Uma mulher que sempre se cuidou muito, sempre gostou de ir para academia, tem um corpo incrível e chama a atenção por onde ela passa. As pessoas de fato falam: nossa, sua mãe é bem enxuta, sua mãe é bem conservada, sua mãe é bonita. Mas assim, sempre foi a minha mãe para mim. Eu nunca tive um olhar negativo com relação à minha mãe, nunca passou pela minha cabeça nenhum tipo de maldade, porque eu olhava para ela sempre com um olhar de filha. Nunca pensava em alguém pensando nela com maldade ou algo do tipo. Bem, a forma como a minha mãe me tratava e tratava o meu esposo era como uma baita mãe. Uma mãe coruja, uma mãe que sempre nos dava conselho. Ela corria atrás para conseguir emprego para o meu esposo, ela ajudava a gente nesse aspecto. Ela se preocupava em me ajudar, em me ver feliz. Eu então comecei a trabalhar fora. A minha mãe ajudava a gente na alimentação, ela cozinhava pra gente, ela fazia marmitas, ela era uma pessoa maravilhosa. Não tinha o que reclamar dela. Ela sempre nos tratou bem, sempre cuidou da gente quando nós estávamos morando com ela. Inclusive, ela sempre foi uma mãe que nos dava espaço mesmo morando na casa dela. Ela não era invasiva, ela não se intrometia no nosso relacionamento. Ela só observava tudo, isso eu percebia. Ela ficava de olho em tudo. Qualquer coisa que eu conversasse com ela, ela me dava um conselho, uma opinião, o parecer dela, que no caso é coisa de mãe. Todas as mães normalmente costumam fazer isso. Mas depois que eu casei, eu deixei de falar muitas coisas sobre o meu casamento com a minha mãe, porque eu não queria que, de certa forma, isso atrapalhasse a relação dela com o meu marido. Eu não queria levar os meus problemas de casa para ela, porque vai que ela ficasse brava com ele, depois eu ia fazer as pazes com ele e esse sentimento talvez não saísse dela.
Então eu evitava contar as coisas do meu casamento. E eu sempre tive isso, é a minha mãe. Mas temos também que ter certos limites em determinados assuntos. E muitas coisas eu preferia conversar com uma amiga minha, a única amiga que eu tenho. Ficamos na casa da minha mãe durante mais ou menos 1 ano e meio. Foi o tempo de eu conseguir um bom emprego, meu marido também conseguiu, e a gente firmou cada um na sua empresa. E depois disso, nós alugamos uma casa perto da casa da minha mãe, porque ela se acostumou tanto com a gente e foi tão gente boa que eu não consegui ficar mais longe dela. Eu queria que ela continuasse presente na nossa vida. E eu pensava, poxa, no pior momento das nossas vidas, a minha mãe estava com a gente. Não é porque agora nós estamos bem, financeiramente falando, que eu vou dar as costas para ela e deixá-la sozinha. Ela se acostumou muito com a gente e eu me mantive perto dela. A vida foi seguindo, o tempo foi passando e eu acabei engravidando. Eu tive o meu filho e a minha mãe foi uma avó incrível. Ajudou demais em todos os aspectos, isso eu de fato não posso reclamar. Eu não parei de trabalhar. Eu fiquei 1 ano afastada do emprego, juntou com a licença maternidade, e eu peguei as minhas férias e eu fiz um acordo com a empresa que eu estava trabalhando. Mas com 1 ano, voltei a trabalhar. Quem ajudava na criação do meu filho era a avó dele, a minha mãe. Ela ajudava muito a gente, ela foi, assim, essencial quando o meu filho nasceu. E eu trabalhava, gente. Eu saía de manhã, deixava o meu filho com a minha mãe. Quando eu precisava ir ao médico ou resolver qualquer coisa, eu conseguia sair do trabalho e ir direto para o meu compromisso. Ou seja, o meu filho tinha a avó, que sempre ficava com ele quando eu precisava. Ou seja, tudo andava muito bem pra gente, pra mim. Eu não tinha problema com relação a isso. E o meu filho foi crescendo. Com 3 anos de idade, eu coloquei ele numa escolinha e a escola era praticamente o dia todo. E a minha mãe ia buscar ele no final do dia. A nossa vida era muito feliz, era uma vida bem tranquila. Eu me sentia muito bem, não tinha do que reclamar. Eu senti que eu tinha um casamento saudável, uma família em que um apoiava o outro. Então, para mim, estava tudo bem, tudo perfeito. Quando o meu filho completou mais ou menos 5 anos de idade, em casa, eu e o meu marido começamos a perceber que o nosso casamento parecia estar um pouco frio. Por quê? Porque nós começamos a brigar mais, eram discussões assim bem bobas. O meu marido não tinha mais muita paciência comigo e qualquer coisa ele já explodia. Eu não sei, eu pensei que fosse apenas uma fase, porque eu sei que nenhum casamento é perfeito. E eu conversava sempre com a minha amiga e ela dizia assim: amiga, isso acontece, lá em casa também é assim. E eu dizia, ok, deve ser normal, todo casamento passa por fases difíceis. E eu ia levando o meu casamento dessa forma, tentando tratar o meu marido da melhor maneira possível. E realmente eram fases. Às vezes, o meu marido estava bem feliz, outras vezes ele estava estressado ou distante. E eu focava no meu trabalho, no meu filho, e ia levando o nosso casamento dessa forma. Até que eu comecei a desconfiar que o meu marido estava me traindo. O sexto sentido feminino gritou muito alto dentro de mim. Eu peguei uma camisa dele com uma marca de batom. Parece ser bem típico, né? Bem, assim, tradicional de filme, mas foi isso que aconteceu. Eu vi uma marca de batom. Não sei se a pessoa fez isso de propósito, mas eu vi. Um batom vermelho, marcante, e eu perguntei para ele e ele disse que devia ter sido alguma colega de trabalho. Disse que teve uma festa lá e inventou uma história que eu não acreditei, porque independente se teve festa ou não, quem que vai chegar perto do pescoço da outra pessoa pra deixar uma marca de batom, tipo uma marca de um beijo? Essas coisas parece que acontecem de propósito, sabe? Quando a amante quer que a esposa veja, perceba que ele tem amante. Mesmo se alguém fosse cumprimentar ele,
a pessoa ia dar, vamos supor, um beijo no rosto. O que também já não seria nem legal, né? Dessa forma também não seria bom. Mas se fosse o caso, não ia dar um beijo no pescoço dele, na camisa dele? Não faz sentido. Mas eu disse pra ele assim, tudo bem. Eu espero que você esteja sendo sincero comigo. Ele disse que sim e que eu estava criando uma confusão sem necessidade. Ok. Eu comecei a desconfiar cada dia mais. O meu marido começou a chegar em casa muito alegre e com presentes. Um dia, ele ganhou um relógio. Ele era louco para ganhar aquele relógio. Nunca teve condições de comprar. Ele disse que foi um amigo secreto do trabalho, que ele ganhou isso desse amigo. Aí eu pensei, amigo secreto, que vai dar de presente um relógio desse nível para ele? Até que ponto eu seria otária para acreditar nessa história? Mas ele achava que eu era, pelo jeito, porque ele me falava essas coisas. E eu conversava com essa amiga e eu dizia, amiga, eu não sou louca. Ele tem alguém. Eu preciso descobrir quem é essa mulher. Com quem ele tá me traindo? Não é possível. Eu não vou continuar casada com um homem com essa dúvida. Eu espero que eu esteja enganada, de fato. Mas se ele tem alguém, ele vai viver com esse alguém. Eu quero distância de um homem traidor. E essa minha amiga, ela sempre tentava me acalmar. Ela dizia, você tá exagerando, não é bem assim, calma, sente com ele, converse. E eu não quis conversar, porque eu pensei assim, se eu mostrar pra ele que eu estou com essa dúvida, ele vai dar um jeitinho de me fazer de idiota, de louca, me passar por louca, ou vai se acalmar e eu vou ser passada para trás. Eu vou investigar, foi isso que eu pensei. Em meio a tudo isso, eu fiquei pensando em qual seria a forma de deixar o meu marido muito à vontade para ele realmente me trair. Assim, se ele fosse mesmo traidor, eu queria deixar ele bem à vontade para que eu pudesse pegar esse homem no flagra. E eu só vi uma possibilidade: ele imaginar que eu estaria fora da cidade, porque ele ia se sentir muito à vontade. Eu disse para ele que o meu trabalho organizou um encontro entre as filiais e que eu teria que participar desse encontro. Não seria na nossa cidade, seria em um outro estado e eu iria na quinta-feira à noite e voltaria no domingo. Ou seja, seria justamente um final de semana, para ele se sentir bem à vontade. Claro que eu pensei nisso por ser de fato um final de semana. Tanto ele como a tal amante estariam provavelmente livres, e seria mais fácil os dois se encontrarem sem a minha presença, sem eu estar atrapalhando. E foi isso que eu conversei com ele. Ele disse, poxa, meu amor, final de semana, 3 dias, isso nunca aconteceu. Mas tudo bem, vai lá, vai tranquila, o importante é que você vai estar a trabalho. Bem tranquilo. Quando ele falou isso, eu até me senti um pouco culpada, porque vai que ele não está me traindo. Vai que é algo da minha cabeça. Mas eu pensei, vai ser por uma boa razão, eu preciso descobrir. Se ele não fizer nada, se eu não descobrir nada, eu prometo que eu vou ficar quietinha, vou ficar de boas, não vou mais esquentar a cabeça com isso. Coitada de mim. Eu armei tudo direitinho, fiquei na casa da minha amiga, que era pertinho da minha casa, e ele achava que eu estava em outro estado. Eu quis fazer tudo muito bem feito. Eu até mandei fotos que eu consegui na internet de alguns pontos turísticos, paisagens, para o meu marido achar que eu de fato estava longe mesmo. Quando isso aconteceu, não tinha ainda a inteligência artificial, mas se tivesse, com certeza eu ia bolar bastante fotos, assim, bem legais para mandar para ele. Mas eu, mesmo assim, sem inteligência artificial, eu consegui pegar algumas fotos de pontos turísticos. Não necessariamente eu coloquei eu na foto, né? Só dos pontos turísticos mesmo. E eu mandava para ele. Eu cheguei a pegar também fotos do banco de arquivo da empresa, de reuniões, alguns encontros que já tiveram em outros locais, auditórios. E eu mandava tudo para ele. E eu dizia assim, olha como essa reunião tá lotada, olha quanta gente... Nossa, tô bem ocupada, então eu sempre estava mandando alguma coisa para ele
para ele sentir que era tudo muito verídico. Ele ficou com certeza de que eu estava longe, estudando e trabalhando, e ele caiu como um patinho. O meu telefone eu deixava no modo avião praticamente o tempo todo. Eu dizia que eu estava em reunião e não podia atender ninguém, por isso que eu deixei o meu telefone assim. E eu estava na casa dessa minha amiga junto com ela, pensando em como eu iria fazer as coisas. Até uma peruca, gente, eu coloquei na cabeça para poder sair e ninguém me reconhecer na rua. Ou seja, eu estava fascinada, estava tão louca, porque eu queria descobrir. Eu não podia ficar com aquilo guardado e com essa dúvida. Então, eu tinha certeza de que havia alguma coisa de errada. Eu tinha certeza disso. Só não sabia que seria um choque. Eu não sabia disso. Eu pedia para que a minha amiga passasse na minha casa, verificasse se tinha alguém. Fosse até o meu marido para procurar notícias sobre mim, dizendo que não conseguia entrar em contato comigo. E então a minha amiga, ela foi a minha cúmplice. Até que essa minha amiga passou lá justamente na sexta-feira, no finalzinho da tarde. Chamou o meu esposo e perguntou se ele estava conseguindo falar comigo, igual nós tínhamos combinado. Ele disse que não, que eu estava em reunião e que havia mandado uma foto há pouco tempo atrás, mas que mais tarde, provavelmente, eu ligaria para eles e que era para ela ficar tranquila. Ela sabia que o meu marido estava em casa. Ok, dito isso, ela se despediu dele e ela ficou ali fora de plantão durante um bom tempo, querendo saber se tinha alguém lá, se o meu marido ia sair ou não. Ela não viu ninguém entrar, o que seria estranho se ele de fato estivesse me traindo. Bem, chegou o horário do meu filho chegar da creche e a minha mãe foi até a minha casa para entregar o meu filho. A minha amiga viu a minha mãe entrando junto com a nossa criança e ela sempre estava me mantendo ali informado do que estava acontecendo. Depois, voltou para casa dizendo que não viu nada demais, apenas a minha mãe com o meu filho. Mas eu me senti inconformada demais, sabe? Eu pensei, poxa vida, eu não posso estar fazendo uma tempestade num copo de água. Será que eu estou iludida? Será que há algo de estranho mesmo, de fato? Será que eu estou confundindo as coisas? Eu não sei. Eu acho que eu vou acabar com essa palhaçada. Eu vou voltar para casa amanhã mesmo, vou dizer ao meu marido que eu voltei de surpresa, que a reunião foi cancelada, enfim, eu estou me sentindo péssima com isso. Foi isso que eu pensei, porque eu de fato estava me sentindo assim. Poxa, não aconteceu nada. Meu marido tá lá tranquilo, de boas. Ninguém entrou, ninguém saiu de estranho. Então eu me senti como se eu fosse uma má esposa, sabe? Eu comecei a ficar muito agoniada com aquela situação. Eu comecei a me sentir culpada. E a minha amiga, ela disse assim, que eu deveria fazer o melhor. Se não estava me sentindo bem, eu deveria voltar para casa. Que eu voltasse para casa com as malas e dissesse para o meu marido que a viagem tinha acabado um pouco mais cedo. Foi aí que no sábado, mais ou menos às 11 horas da manhã, sem avisar nada para o meu marido, eu decidi voltar para casa. Eu estava com a consciência muito pesada, eu estava bem agoniada. Então, eu liguei para o meu marido, que estava em casa com o nosso filho. Eu não vi por que continuar com aquela armação toda, porque eu estava me sentindo mal, estava me sentindo infantil, como eu falei para vocês. Quando eu cheguei em casa nesse sábado, antes do almoço, lá pelas 11 da manhã, eu fui de surpresa. Eu abri o portão e eu passei pela sala. Não vi meu filho brincando, como ele costumava fazer. Ainda passei pelo quarto dele, olhei e o meu filho não estava brincando no quarto. Quando eu fui para o nosso quarto, eu abri a porta e eu me deparei com o meu marido e, pasmem, com a minha mãe em cima da minha cama. E os dois estavam em um ato sexual. É com muita dor que eu conto isso. Eu desejava não ter visto aquilo, mas eu vi. Quando eu abri a porta e dei aquele grito de susto,
A minha mãe olhou para mim assustada e ela colocou a mão na cabeça. O meu marido, ele deu um pulo da cama e ele começou a falar: calma, amor, calma, calma. Calma nessas horas, calma. Eu não sabia nem o que fazer. Não era uma pessoa qualquer. Poxa vida, era a minha mãe. Era o meu marido. A mulher que me colocou no mundo, a avó do meu filho. A pessoa que me ajudou tanto durante esses últimos anos. Alguém de quem eu nunca desconfiei, não poderia desconfiar de nada. E o meu marido foi o canalha e o pior de tudo dentro da minha casa. Na hora eu só perguntei para eles assim: onde está meu filho? Porque eu não queria acreditar que o meu filho estivesse dentro de casa em meio àquela sacanagem, aquela sem vergonhice. E eles disseram que o meu filho pediu para ficar com a madrinha e que ele levou cedo o meu filho para casa da madrinha. E eu disse: ótimo. E com isso vocês dois decidiram, sei lá, fazer um lanche enquanto meu filho não está em casa? Enquanto a corna, a idiota aqui, estava trabalhando longe? Que bonito. Que situação absurda. Minha mãe, eu não estou acreditando nisso. A minha mãe começou a chorar amargamente. Meu marido começou a me implorar. Eu não sei como que eu consegui me manter calma. Se eu tivesse agido como tinha vontade, eu teria perdido toda a minha razão. Porque eu acabaria agredindo a minha própria mãe, eu teria agredido o meu marido, e a educação que eu tive não me permitiu que eu fizesse isso. Na hora eu só tive a reação assim de agradecer. Sim, eu tive essa reação. Eu olhei para os dois assim, eu disse assim: muito obrigada por essa trairagem. E eu disse mais. Eu disse: muito obrigada, mãe, por isso. Muito obrigada porque a senhora, de certa forma, ter me mostrado quem é o meu marido. E ter me mostrado também quem é a senhora de verdade. E ela respondeu: não fale isso, minha filha. Eu te amo, foi um erro. Mas você precisa sentar um pouquinho e se acalmar. Deixa eu pegar uma água pra você, meu Deus do céu. Ela tava toda assim, triste. No momento em que estava lá com meu marido, tava de boas, nem se importou comigo. Pelo visto, não me amava, né? Não pensou que me amava. E daí agora tá falando essas coisas. A minha mãe, gente, queria me dar água com açúcar. Ela também estava agindo de uma maneira como se fosse algo normal. Ela estava meio plena, claro, meio nervosa assim, mas ao mesmo tempo ela estava plena. Ela chorou um pouquinho ali na hora do baque, mas parece que depois a culpa foi embora, porque daí ela ficou normal. E ela estava ali tentando me explicar. De repente, ela começou a dizer que os dois acabaram se apaixonando, que queriam conversar comigo há tempos, olha só. Mas eles não conseguiam. O meu marido, ex-marido, né, ele ficava calado. A minha mãe falava e eu não tinha saco para ficar ouvindo. Por fim, eu disse para eles que eu iria até o meu filho e que quando eu voltasse para casa, o meu marido não era para estar lá mais. Naquele momento, eu não tinha estrutura nenhuma para conversar com nenhum dos dois. Eu não conseguia ouvir mais nada, eu não queria ouvir mais nada, explicação nenhuma, não queria ouvir nada. A minha mãe dizia que eu tinha que ter paciência, olha só. Que ela sempre continuaria sendo a minha mãe, eu querendo ou não. E que essas coisas acontecem porque ninguém manda nos sentimentos. Eu fiquei tão irada, eu fiquei assim, sem palavras, com os absurdos que ela estava me falando. Ela tinha uma justificativa, essa era a justificativa dela. Ou seja, então, para ela estava tudo bem, acontece. Eu saí dali, eu fui até a minha amiga e lá eu desabei. Eu chorei, eu gritei. Minha amiga não acreditou no que eu contei para ela, porque ninguém desconfiou. Nunca desconfiamos que a minha mãe seria a tal amante do meu marido. No final daquele dia aterrorizante, eu fui até a casa da madrinha do meu filho, eu peguei o meu filho e eu fui para casa com ele. O meu filho foi quem me passou força naquele momento. Muita força. A minha mãe não parava de me ligar. E no domingo, eu decidi ir até a casa dela. O meu marido, eu não queria contato nenhum. Não queria nem ver a cara dele, nem pintado de ouro.
nem da minha mãe também. Mas eu decidi pra ir lá pra ver o que ela queria me falar. O meu marido, eu cheguei até a bloquear ele. Eu disse que a partir daquele dia, o único contato seria em relação ao nosso filho. Mas, como eu falei, eu não queria vê-lo nem pintado de ouro, nunca mais na minha frente. Eu disse também que ele ficasse vivendo com o irmão dele, ou melhor, que fosse viver com a minha mãe. Se assim eles desejassem, né, não queriam assumir, então fosse morar com ela. Mas comigo, ele não teria mais chance de forma alguma. Eu estava sentindo nojo daquele homem. Pois bem, eu fui conversar pessoalmente com a minha mãe no domingo. Eu fui sozinha. Pedi para minha amiga olhar meu filho. E eu só queria saber da minha mãe uma coisa. Há quanto tempo? Desde quando? Como começou? Ou seja, era bem mais do que uma coisa. Porque surgiram várias dúvidas e várias perguntas na minha cabeça. Por quê? Quando? Como que tiveram coragem de fazer isso comigo? A minha mãe foi me contando tudo isso. Disse que se eu queria saber a verdade, seria a verdadeira comigo. Mas que eu precisava ter paciência para ouvir e avaliar a possibilidade de perdoá-la. Pelo amor de Deus, eu sou sua mãe. Você tem que me perdoar. É assim que ela falava. Para resumir tudo para vocês, o caso entre eles não era de pouco tempo, não. Não era de meses. Era de anos. Era de anos. Vocês acreditam que lá atrás, quando eu precisei voltar a morar com a minha mãe e o meu marido foi junto, foi lá que os dois começaram a se envolver, vocês acreditam? Foi a partir daquele momento que surgiu uma atração quando nós estávamos morando na casa da minha mãe. Foi naquele período que os dois se encontraram lá nos atos pela primeira vez. Pois foi isso. A minha mãe disse que depois eles pararam, mas a tentação sempre era maior. A atração falava mais alto e eles estavam tendo um caso há muito tempo. Disse que a amante do meu marido era apenas ela. Não havia outra mulher. E que nesse caso, olha só, nesse caso estava em família. Que pra mim era melhor que fosse ela do que uma mulher da rua, uma estranha. Olha só. Não, vê se não é uma cara de pau. Ou seja, ela teve a coragem de acabar comigo me dizendo essas coisas, me dizendo essa frase. Eu ouvia e eu não conseguia ter reação. Eu ainda respeitava a minha mãe diante daquela trairagem. Eu não conseguia, assim, explodir com ela ou chegar até a agredir. Coisa que eu faria, provavelmente, se fosse com uma outra pessoa. Eu só disse uma coisa pra ela no final. Mãe, eu ainda vou conseguir parar de te chamar de mãe. Agora eu não consigo. Mas eu só quero que a senhora esqueça que eu existo. Eu não quero nunca mais precisar da senhora. Não quero mais conviver com a senhora. Eu quero esquecer. A senhora é minha mãe, mas eu espero que me respeite e me mantenha longe dessa trairagem. Longe dessa bagunça e longe dessa sacanagem. Porque eu não tenho estrutura para aguentar tudo isso. Eu não tenho. Eu ficava pensando, o meu filho, imagine, ele crescendo e ficar sabendo dessa história, que horror. E a minha mãe, naquele momento, ela também só pensava no neto. Ela sempre foi louca pelo neto. E ela falou assim, não faça isso, pelo amor de Deus. Você não pode me afastar do meu neto. Se você não quer estar perto de mim, eu respeito, mas o meu neto não. De onde já se viu que eu ia deixar o meu filho com a minha mãe depois de tudo que aconteceu? Imagina se ela fosse morar com meu ex-marido, o pai do meu filho. Que absurdo. Ai, gente, na verdade, eu não queria que a minha mãe continuasse perto do meu filho. Eu não vi obrigação alguma de manter o meu filho perto dela. O pai, eu tenho a obrigação de aceitar, mas a avó não. A minha mãe não. E eu disse pra ela, então esse será o seu castigo. Enquanto meu filho for menor e estiver sobre a minha responsabilidade, a senhora não vai chegar perto dele.
Sofra e chore. Mas a senhora escolheu isso. Se pensasse pelo menos no seu neto, não faria o que fez. Ter um caso com o pai dele enquanto o pai dele estava casado com a sua própria filha. Tanto a senhora como ele erraram. Então eu não tenho essa obrigação. A minha mãe fez um escândalo. Naquele momento ela fez um escândalo. Ela chorou, gritou, esperneou. Parecia até uma criança. Dizendo que eu estava misturando as coisas, que eu estava sendo infantil. Olha só, que eu estava sendo ingrata. Começou a jogar na minha cara tudo que já fez por mim. Por um momento eu me senti até um pouco aliviada, sabe? Porque eu entendi que não era só eu que estava sofrendo naquele momento. Ela também estava. Eu sei que é terrível pensar isso, mas eu gostei de saber que a minha mãe também estava sofrendo naquele momento. Eu não iria sofrer sozinha. Depois, eu decidi me mudar dali. Eu fui para um bairro totalmente distante. Eu não falei para minha mãe onde era o endereço, não contei para o meu ex-marido onde era. Só a minha melhor amiga sabia, e ela me prometeu que não contaria para ninguém. O meu ex-marido também ficou algum tempo distante. Ele nunca foi na minha casa nesse meu novo endereço. Eu sempre marcava de encontrar com ele em um outro local, nunca era na minha casa, porque eu não queria que ele soubesse onde eu morava. Então, eu levava o meu filho para o local marcado, só que eu também não queria dar nem oi, nem nada para aquele homem. Não queria nem ver aquele homem. Mas eu tinha que levar ele, né? O menino, meu filho, então tinha que levar, porque se não precisasse nem isso, eu com certeza não faria. Ele, então, passava um final de semana, 15 dias ou um mês com meu filho e depois eu ia lá buscar. E foi assim durante um bom tempo. Eu fiquei mais ou menos um ano sem falar com a minha mãe. Eu ignorava todas as ligações. Eu bloqueei o meu ex, né? Só era obrigada a vê-lo em relação ao meu filho. Tudo o que tinha a ver com meu filho, porque no demais não queria nem ver pintado de ouro. Eu não fui a nenhum encontro familiar. Eu excluí-me de praticamente toda a família. Era como se eu tivesse desaparecido. O meu ex ainda teve a cara de pau de me dizer algumas vezes que a minha mãe estava sofrendo, que ela estava doente por causa de tudo aquilo e que eu estava sendo uma monstra por fazer tudo aquilo com ela. Ele dizia que ele errou, que foi ele quem acabou conquistando a minha mãe com o papinho dele e que eu deveria deixar toda a culpa para ele e deixar a minha mãe longe disso. Ele ainda quis defender ela. Eu disse que não. De forma alguma, eu teria alguma relação com ela. Até que, um tempo atrás, eu descobri que o meu filho viu a avó. Sabe como? O canalha do pai dele voltou a se aproximar da minha mãe. E, segundo ele, apenas com o intuito de fazer essa ponte entre o neto e a avó. Porque o meu filho também gostava muito da avó. Ela passou a visitá-lo escondida de mim, na casa do meu ex. E segundo ele, os dois não têm mais nada e nunca terão. Só que com certeza eu não boto a mão no fogo por esses dois. Não tô nem aí também. E eu fiquei muito revoltada, gente, ao saber que o meu ex-marido não me respeitou mais uma vez e que pelas minhas costas ele colocou meu filho diante dessa avó traíra. Eu fiquei muito revoltada, muito magoada com ele. Infelizmente, eu não tenho como proibir que o meu ex tenha contato com o próprio filho. Mas a minha mãe se limita a ver o neto uma vez por mês, por pouquíssimo tempo, sem poder se expor, sem poder passear com ele, sem poder viajar e sem poder conviver. Para mim, não há castigo maior para ela, porque eu sei o quanto ela gosta, ama o neto. Eu sei que muitos podem me julgar, tá? Mas eu não vou permitir que o meu filho conviva com a minha mãe de forma alguma. Eu quero ele longe dela, assim como também vou me manter longe. Para mim, a minha mãe não existe mais depois de tudo que ela fez comigo. Eu ainda sofro muito com tudo isso. É uma dor tamanha, gigante para mim. Mas eu não vejo como fazer de outra forma. Eu vejo que o meu ex-marido e minha mãe estão no mesmo nível
e pra mim eles são 2 canalhas. Eu não tenho obrigação alguma de conviver com nenhum deles. Também eu não vejo obrigação de manter o meu filho perto de pessoas que foram capazes de me trair dessa forma. Pois bem, gente, essa é a minha história que eu queria contar pra vocês, parte da minha história, que foi algo que eu sofri muito. Eu não sei o que será do futuro com relação a tudo isso. Eu só sei que atualmente é assim que se encontra a minha vida. Espero sim um dia poder perdoar de verdade, porque eu sei que nos traz alívio, nos traz paz interior. Eu espero que esse dia chegue, mas eu sinceramente não sei quando, se vai chegar, quando vai chegar. Mas eu conseguindo fazer isso, eu vou só liberar mesmo o perdão, o que é muito difícil. Mas chegando esse dia, assim, que eu senti de fazer isso, eu vou liberar perdão, mas eu não pretendo ter contato, sabe? Então, por fim, gente, eu conto a minha história pra que venha ficar alerta, pra todo mundo ficar atento com coisas estranhas que andam acontecendo. Normalmente, mulher tem o sexto sentido e nunca é em vão isso que a gente sente. Então, prestem muita atenção e ajam com muita sabedoria, né? A partir do momento que a gente descobre uma coisa, o nosso intuito é espernear e fazer tantas coisas, mas a minha dica, depois de tudo isso que eu passei, é respirar muito fundo para pensar no que vai ser feito, no que vai fazer. Então, essa é a minha história, gente. Obrigada por ouvirem até aqui. Deixa o seu like, compartilha essa história com alguém que precisa ouvir e se inscrevam no canal. Obrigado, pessoal do canal Segredos Dark, e obrigada a todos que ouviram.